Pai do Senhor, né, meus irmãos? Eu, como sempre, tô aqui trabalhando e eu tava assistindo uma psicóloga, né, profissional da mente, falando em um podcast. E eu tava me lembrando, porque ela tava falando que. Deixa eu mostrar aqui. Ela tava falando que a gente precisa nos dias de hoje de profissionais que saibam lidar. Porque hoje em dia tem jornada até de graça na internet, como ser um terapeuta, como ser um psicólogo, um psiquiatra. Só que isso tem que partir daqui, ó. Como eu. Eu, desde adolescente, eu sonhava em ser psicóloga. Por quê? Tem que ser um dom, uma coisa que tá dentro da gente. Porque a minha vida toda, desde pequenininha, as pessoas vinham comigo, pra mim, pra desabafar. Aí eu pensei assim, eu pensei assim, nossa, eu quero ser psicóloga. E voltei a estudar. E eu fui observando de pessoas que não queriam ser psicólogos, estavam se escondendo atrás da psicologia. E eu era uma delas. Vou dar um exemplo claro para que vocês entendam. A pessoa, como eu, a pessoa sofreu abuso na infância, foi abusada de várias formas, fisicamente, verbalmente, e ela pensa que ela vai ser um profissional, mas é porque ela tem o dom. Claro, eu tenho, né? Tinha e tenho, muita pessoa desabafa comigo até hoje. Mas só que o que eu falava? Eu vou ajudar pessoas como eu não fui ajudada. Eu me colocava no lugar daquela pessoa. E eu vi isso com as consultas do psicólogo, né? De um bairro que eu morava. E ele se esconde atrás da psicologia. E eu comecei a meditar muito, tem pouco tempo, eu já não queria ser psicóloga. Às vezes vem esse desejo no coração, mas eu falo assim, Deus, que um dia eu forme, mas que eu não seja um muro para que eu me esconda lá atrás. Que eu não me coloque na primeira pessoa, né? E sim os pacientes, a quem futuramente eu vá tratar. E eu comecei nesse psicólogo, porque eu comecei a passar uns problemas muito sérios, né, familiares. A minha filha saiu de casa, hoje já faz 3 anos e pouco. No total mesmo, eu não vejo. Só, às vezes eu ouço falar e é raramente, não sei cor que tá o cabelo, não sei se emagreceu, se engordou, porque nem foto de perfil do WhatsApp ela tem. A gente só conversa pelo WhatsApp, que eu já acho uma vitória, porque eu passei 1 ano e pouco sem contato nenhum, era contato zero. E eu comecei nessa psicóloga, eu falei assim, gente, eu tinha um tabu, eu falei, não gosto de psicóloga, psiquiatra, afinal, vou começar aí. Porque eu comecei a ver pessoas, como eu vi pouco tempo agora. Médica, parece que era uma médica que tava lá. Então, perguntar pra ela, falava, você vai na psiquiatra? Ninguém mais tem vergonha disso. E eu comecei, marquei psicólogo, fui uma vez e pensei, nó, eu sempre tenho a carência, a necessidade de falar, né? Eu falei assim, nossa, agora ele vai me ouvir, vou poder falar o que eu quero. E a gente imagina como se fosse nos filmes, né? Que vai ter um divã, você vai deitar, vai fechar os olhos, vai relaxar. E não, ele ligou só um negócio, tipo isso aqui. Aí o negócio ficava assim, ó. Tic, 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 tic. Aí, ou seja, nem tempo de falar você tem. Porque o negócio, ele falou assim, ó. É a nossa primeira consulta, então hoje vai ser um questionário. Perguntou sobre mim, o que eu tava fazendo lá. E a hora que ele pôs o negócio, né? Tipo isso aqui. E o negócio ficou tic, tic, tic. E ele falou assim, por que você está aqui? E nisso, um detalhe. Ele estava tratando a minha filha. E quando que eu notei que ele leva a vida dele na primeira pessoa? Ele se coloca na primeira pessoa quando ele vai tratar um paciente. E ele falou assim, e eu comecei a falar, e ele me interrompeu. Ele falou assim, olha, não sei se eu que falei pra ele, ou ele falou, eu trato a sua filha também. Ou seja, tô sabendo da história. Não vem com mentira, porque a sua filha me conta. E uma coisa que eu acho errado, que a minha filha vai no psicólogo, desde 7 anos eu comecei a tratar ela, acho que 11 anos, na igreja. E
eles não podiam me contar, quanto no secular, quanto na igreja. Eu falava, gente, se a minha filha estiver falando que vai matar um, que vai se matar, como que a mãe não vai saber disso? E eles não me contavam. Nisso, pensei assim, se elas não me contaram, imagina esse psicólogo, ele não vai me contar nada, né? Pois eu me enganei. Ele começou a me contar algumas coisas que a minha filha falava. E, segundo ele, aí a primeira consulta foi 10 minutos, que ele falou assim, só pra mim te conhecer hoje. Aí foi a próxima consulta, quando tinha chegava lá, o doutor hoje não vem, psicólogo hoje não vem, profissional hoje não vem. E eu falava, meu Deus, que dia que vai chegar o dia, né? Que só ele falava. Que dia que ele vai calar aquela matraca e deixar eu falar? Aí eu pensei assim, pronto, segundo dia, agora eu falo. E ele já ligou o negocinho, né? Aí já não me deu folha, questionário nenhum. Aí começou lá o negocinho. Aí eu comecei, ele falou, e como você está? Aquela voz mansa, né? Que parece que aquela manceza que dá vontade de pular no pescoço desse. E como você está? E não perguntava nada sobre o que estava acontecendo com a minha filha. Era só no pessoal, ou seja, ele me estava tratando como uma louca. Como aquela pessoa que não tem motivo para se tratar e está se tratando. Como você está? Eu falei assim, doutor, tá como um luto. E é realmente como às vezes eu fico até hoje, né? Um dia eu tô rindo, outro eu já me lembro, já tô chorando. E nisso ele só deixou eu falar isso aí. E nisso foi umas 3, 4 sessões, e acabou, eu não falava nada. E eu saía com meu coração apertado, porque ele não deixava eu falar. Eu falava 10 segundos, acho que o negocinho acabava, e ele começava a falar. E ele falava assim, tudo que eu falava ele trucava. Eu cheguei e falei assim, não, doutor, é porque eu acho que os parentes da minha filha querem me cancelar como mãe. Quem te falou isso? Doutor, porque eu acho que eles estão comprando a justiça, porque sem prova o juiz me condenou. Cuidado, calúnia da cadeia. Senhor Jesus. É um psicólogo ou eu tô no interrogatório da civil? Aí, pessoas que estão no interrogatório da Polícia Federal com civil, com SWAT, pode ter sentido o mesmo que eu senti. E eu pensei assim, tudo que eu falava ele deixava eu falar. Nisso eu fiquei calada. E acho que o negocinho acabou, né? Acabou, tchuc, juntou. E ele continuou a falar. E eu pensei, eu fui sair. Aí ele me deu, né, o papel pra me levar no balcão. Eu saí com aquele papel aqui. E eu saí e falei, meu Deus, eu tô muito angustiada. Eu tô indo no psicólogo para que eu possa melhorar. E eu entrava em casa, dava aquela sensação de chorar, aquela coisa ruim. Eu falava, mas um psicólogo não é para ajudar. Ele não teria que me ouvir. Ninguém nunca me ouviu em toda a minha vida. E com 42 anos, um profissional psicólogo também não me ouve. E começou a passar muita coisa ruim pela minha cabeça. E eu pensei, a agente de saúde foi lá em casa, eu falei, eu abandonei as consultas, tinha um mês, mais ou menos. Porque eu tô me sentindo pior quando eu vou nas consultas. E ela tentando colocar panos quentes, é complicado mesmo. Eu falei, não, você não vai tentar, não vou tentar mais, não vou. Então é o que eu acho, gente, que tá faltando dentro dos profissionais, né? Que trata problemas emocionais. Psicólogo, psiquiatra. Tá até contando pra minha amiga, a gente vai viajar junto agora. E ela falou, irmã, ela é da minha igreja, falou, irmã, eu vejo no consultório do lado meu, que ela também é psicóloga. E ela, sem ser psicóloga, a mulher mais me ouve que fala. É a amiga que mais fala que ela já teve em toda a vida dela. E ela leva, sabe, o consultório pra nossa amizade. Isso aí eu acho legal. Ela pergunta o que eu quero conversar. Agora sim, né? Eu sei o que é uma pessoa me ouvindo. Aí ela falou, irmã, no consultório do lado meu eu fico boba. Porque o psicólogo bate da mesa, ele xinga. Ou seja, às vezes é até esse mesmo. Julgando o paciente. Falando com o paciente
tipo assim, falando coisa que o paciente sai lá fora, ele pula de um prédio, ele pula de uma ponte. Então, você que é profissional da saúde, não se esconda atrás da sua profissão, seja qual for ela, não precisa de ser o profissional, né, da parte mental, da emocional. E hoje, né, eu vou voltar a fazer uma terapia, mas eu ainda não tenho certeza, porque o meu esposo também está fazendo acompanhamento com um psiquiatra, porque ele tem um pós-traumático muito grande, porque ele foi criado em comunidade, pessoas dando tiro na cabeça, dando tiro na cabeça das outras do lado dele, e ele precisou. E eu notei a mesma coisa na psiquiatra. Não tem divã, não tem nada, só eles falam. Ela perguntou para ele 2 palavras numa consulta de quase meia hora. Então é isso que tá faltando, né? Não se esconda atrás da profissão, não se coloque na primeira pessoa. Tem muitos psicólogos usando como caverna de esconderijo a sua profissão. É o que eu quero deixar essa reflexão para vocês aqui. Compartilhe esse vídeo. Às vezes você conhece um psicólogo, um psiquiatra, para que ele possa se alertar, né? Compartilha, deixe seus likes, né? Suas curtidas, para que o YouTube saiba que você está gostando dos conteúdos. Eu já tô, se eu não me engano, quase 300 conteúdos. Então, 2 canais. Um acho que tem 100 conteúdo. E na maioria das vezes o YouTube tira, né, e coloca invisível os meus conteúdos, porque não tá tendo muito like, nem muita coisa, porque não faço efeito de nada, ó, minha cabeça tá até, tava até olhando, vai ficando velha, vai começando a ficar careca aqui na frente. Não tem, olha, tudo natural, gente, ó, as manchas de gravidez. Eu não tenho nada de Photoshop, nem nada, é tudo muito simples, é só pra passar sobre a palavra de Deus e sobre conhecimento para vocês. Então, espero que vocês me ajudem. Comenta aí também se você teve uma consulta assim frustrante, como eu, se te ajudou ou se a consulta quase te atrapalhou, porque às vezes, gente, eu vou confessar, eu pensei, acho que nessa última consulta, em até mesmo dar cabo, tirar a minha vida, porque eu pensava, ninguém me ouve, nem o psicólogo que tá lá, né, sendo no SUS, mas tá sendo pago com nossos impostos, que estão muito abusivos, né, gente? Somos produtores de café, estamos tomando lixo da lavoura, às vezes a gente nem sabe, né? Que a folha do café eles estão moendo, às vezes põe um pouco do café ali, café podre, e pega o nosso café e manda para longe, para outros países. Mas a gente tá pagando caro por isso, né? Assim como para esse psicólogo do SUS, e ele ainda, né, não está disposto a ouvir e ajudar, né? E ele não quer ter sucesso, né? É como se ele segurasse, né? Oprimisse aquele paciente para ele sempre ter, né? Aquele paciente.